Meus queridos irmãos e amigos, volte-se comigo para a palavra do Senhor que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu me volto ao Novo Testamento, no capítulo de número 12, gostaria de ler o versículo 1, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, estas palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Bem, o nosso título nesta manhã é uma pergunta: quais os dons do Espírito para a igreja hoje? Nós queremos retornar a este tema para os nossos dias tão importante, tão vital, dias de confusão doutrinária a respeito de um tema tão essencial para a vida e existência da igreja. Os dons providos pelo Espírito ao seu povo. Quais são entre estes dons registrados na Bíblia, os que permanecem na igreja até o final? Quais são os dons do Espírito Santo para a igreja hoje? E gostaria de gastar 2, talvez 3, provavelmente 2 estudos neste tema, antes de retornarmos ao Evangelho de Mateus. Bem, como saber, nesta manhã, quais são os dons do Espírito Santo de Deus para a igreja hoje? E no próximo domingo, como saber quais são estes dons que eu, como um crente, recebi? E a necessidade imperativa de despertarmos estes dons em nós. Bem, é uma doutrina maravilhosa e uma doutrina vital para a existência da igreja. Queridos, nós seguiremos por um número de textos nesta manhã. Eu gostaria de deixar, de uma maneira mais didática possível, clareza a respeito deste assunto que tem trazido confusão a muitos. Veja, o movimento pentecostal, e aqui eu não critico crentes no Senhor que há neste movimento, há queridos irmãos salvos, pessoas que amam o Senhor no movimento pentecostal e neopentecostal, mas embora falem muito sobre o Espírito Santo de Deus, eles não parecem possuir uma doutrina bíblica clara a respeito do Espírito Santo de Deus. Eu não lidarei com a doutrina do Espírito, gostaria de remetê-lo aos nossos estudos, a 12 estudos sobre o tema no site de nossa igreja, no canal do YouTube, desde a personalidade do Espírito, passando pelos emblemas, o batismo, a unção, dom de línguas, milagres e curas e tantos outros. Mas nesta manhã em particular eu gostaria de focar nestes dons que permanecem com a igreja até o final. Porque se eles permanecem, eles estão em nós, estão conosco, eles devem ser identificados, eles são necessários para a vida de uma verdadeira igreja bíblica. Bem, eu gostaria de iniciar então aqui nesse texto, no capítulo 12, e o versículo de número 4. Ouça essas palavras. Paulo se dirige aos Coríntios, à igreja dos Coríntios, e diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele diz que há muitos dons, mas todos eles provêm da mesma fonte. O Espírito que os opera, que os distribui, é o mesmo. Diversidade, no original grego, repartições. Há uma empresa e suas repartições, há uma autarquia governamental e suas repartições, divisões de funções, de dons. E quando ele usa esse termo, diversidade ou repartições, eu creio que ele se refere a 2 classes de dons espirituais diferentes. São dons que foram dados para a igreja em seu início, chamaremos de dons provisórios ou fundacionais, para o período de fundação da igreja, então eles foram retirados de cena. E há uma outra classe de dons, que são os dons que continuariam com a igreja, permanentes na igreja, até o final, até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Primeiro dessas repartições, ou divisões, ou diversidade, são dons fundacionais. São dons do Espírito Santo dado ao povo de Deus quando a igreja se torna visível, a igreja no seu início. Eles são fundacionais porque a igreja, veja, é comparada, entre outras metáforas, a um prédio. E todo prédio, toda casa tem seu início com seu fundamento, não é? Seu baldrame, as colunas fundamentais, a fundação. Uma vez que estas colunas, esse baldrame é feito, o prédio, a superestrutura é construída. Você não volta a colocar o baldrame em cima, os fundamentos em cima, certo? Eles estão lá embaixo, no início. Assim, são dons que foram necessários, dados pelo Espírito, apenas para o início, para a fundação da igreja. Uma vez estabelecida, foram retirados. O fundamento foi estabelecido, não há mais necessidade desses dons. Quais são eles? Revelações da verdade de Deus, profecias e o apostolado.
E juntamente com esses dons, os sinais, as marcas que caracterizariam os verdadeiros apóstolos, as verdadeiras profecias, as verdadeiras revelações. Sinais que acompanhariam aquelas pessoas, aqueles homens que receberiam esses dons. Sinais, maravilhas, milagres, curas. Assim, estes foram dons e sinais fundacionais da igreja, passageiros, temporários. Marque esta ilustração sobre a igreja como um prédio e a sua fundação no início. Isso tornará claro a nossa consideração nesta manhã. E aí então, em segundo lugar, nessa segunda categoria ou repartição, os dons que continuam. E são esses dons que nós iremos tocar nesta manhã, estudá-los. Bem, nós temos então duas classes de dons. Dons fundacionais iniciais e dons permanentes. Nestas duas classes nós temos três categorias. Entenda isso. Dádivas do Senhor Jesus para a sua igreja como um todo. Três categorias que se dividem em duas classes. Quais são as classes? Dons fundacionais e dons que continuariam. Quais são as categorias? Na primeira classe, dons fundacionais, nós temos estes dons apóstolos, profetas, etc. E a segunda classe são sinais, revelação, profecia, etc. Então nós temos a segunda categoria, dons que continuariam, certo? Segunda classe, terceira categoria, perdão. Duas classes, dons iniciais para o início. Segunda classe, dons que continuariam. Na primeira classe, duas categorias, os dons e os sinais. Na segunda classe, uma categoria só, que ela é a própria, os dons que continuariam. Certo? Então marque a ilustração e marque essa divisão, muito importante para a nossa consideração. A primeira categoria desses dons foram essas capacitações dadas pelo Espírito Santo de Deus a certos homens no período fundacional da igreja. Qual é o propósito? Bem, o propósito era autenticar o trabalho, o ministério destes homens. Autenticar a palavra que eles pregavam. Por quê? Porque antes do Novo Testamento ser escrito, estes sinais temporários eram necessários. O Senhor capacitou certos homens que escreveriam o Novo Testamento e deu a eles o poder de certos sinais que autenticaria o seu ministério. E esses sinais incluíam milagres, como curas e outros tantos. E todos esses sinais eram para credenciar, então, estes verdadeiros apóstolos. Por quê? Para que as pessoas na igreja no início, e nós também, soubéssemos quem eram os verdadeiros apóstolos de Cristo. Havia muitas pessoas que reivindicavam a autoridade, que não receberam de Cristo. Como nós saberíamos quem são os verdadeiros apóstolos enviados pelo Senhor Jesus? Eles receberam do próprio Senhor estes poderes que seriam credenciais, que carimbariam, que autenticariam o seu ministério. Isso é muito importante. Por quê, queridos irmãos? Como a igreja saberia que o que eles escreveram foi inspirado por Deus, e não que o que eles outros escreveram? Deus os chamou à parte, deu-lhes esses poderes, o Espírito veio, os guiou a toda a verdade, e eles escreveram. E assim nós sabemos que esses textos escritos por estes homens são os verdadeiros textos, inspirados por Deus. E que eles e o ensino deles é de fato o que Cristo os comandou ensinar, e que estes são os apóstolos de Cristo. Assim são sinais que autenticam, que indicam os verdadeiros servos de Deus. Eles recebem os dons, apóstolos, profetas, no Novo Testamento, e os sinais que eles realizaram autenticam que são os verdadeiros apóstolos e profetas do Senhor. Bem, abra comigo em 2 Coríntios agora, no capítulo 12, no versículo de número 12, nós lemos algo a respeito disso que eu acabei de mencionar. A pergunta que se levanta é: quais são os sinais de que um homem era de fato um apóstolo? Lembre só, há 12 apóstolos e Paulo, então, o 13º. Em Corinto, nesta igreja, era uma igreja muito grande, e haviam grandes homens e mulheres ali, e haviam pessoas que queriam ensinar e projetar a si mesmo, ou davam a si mesmo autoridade que não receberam do Senhor. E havia outros apóstolos também, em outros lugares, e você se recorda que o apóstolo Paulo foi alguém como que nasceu fora da hora. Em outras palavras, Cristo separou 12, e muito tempo depois chamou o apóstolo Paulo. Há tradições que dizem: eu sou como um abortivo. É uma tradição errada, porque um aborto é uma morte, não é?
Ele é alguém que nasceu fora do tempo. Aqui está um casal no período de ter filhos, eles têm aí 12 filhos, envelhecem bastante, decidem ter mais um filho e nasce esse último, esse é o apóstolo Paulo. Ele nasceu fora do período, assim é isso que ele quer dizer. De que maneira os coríntios saberiam que ele é também um apóstolo? Ele não esteve com o Senhor Jesus pessoalmente junto com os demais naqueles 3 anos. Então Paulo diz para eles, olha, os sinais que autenticam um verdadeiro apóstolo, vocês viram acontecer em mim. Versículo de número 12, do capítulo 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Você percebe? Estes sinais dados a esses homens foram para autenticar que eles eram verdadeiros apóstolos. Agora volte-se comigo a Hebreus capítulo 2, no versículo de número 3 e o versículo de número 4, nós temos mais um texto que firma esse ponto. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: testificando também Deus com eles por sinais e milagres. Deixe-me voltar ao versículo 3 para você perceber o contexto, perdão. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Está falando sobre o Senhor Jesus ter vindo a este mundo, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, testificando Deus também com eles, com os apóstolos, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Você percebe? Assim eles deram testemunha do Evangelho e o Senhor testemunhou que eles eram os verdadeiros porta-vozes. Então, estes sinais dados a esses homens foi para autenticar que eles eram os verdadeiros apóstolos. Perdão, em nossa ilustração, qual é o significado disso? A igreja está sendo construída, que é o Novo Testamento. Os textos do Novo Testamento não tinham sido escritos ainda. A base da igreja, a rocha, o granito sobre o qual este prédio se sustenta é Jesus Cristo. Ele é a rocha, a pedra angular no canto de esquina de onde se tira o ângulo certo para a construção do prédio. Em cima deste granito que Cristo, não é sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Cristo, sob a declaração de Pedro, tu és o Cristo, sobre essa declaração, esta pedra fundamentarei a minha igreja. Ali está Cristo. Incrustado nesta rocha estão os apóstolos, as colunas da igreja. Ok? E em cima destas colunas, destes fundamentos, desse baldrame, é construída a superestrutura. Os apóstolos são as colunas. Como assim? Eles andaram com Cristo, eles receberam de Cristo a verdade e eles registraram. Assim, a nossa fé é fundamentada sobre os apóstolos, que estão fundamentados sobre Cristo. A verdade que nós temos foi transmitida pelos apóstolos que receberam de Cristo. Todos eles. O Senhor Jesus Cristo disse a eles em sua oração que quando ele fosse ao céu, ele viria o seu Espírito e o seu Espírito conduziria os apóstolos a toda a verdade. Os faria recordar tudo o que eles aprenderam para que eles registrassem. Eles são a coluna, a igreja baseada na palavra. Assim, haviam outros homens por ali. Seriam mais colunas. Como saber quais são os apóstolos? O que eles escreveram? Aqui estão os sinais que os autenticaram. Quão necessários foram estes sinais? De maneira que esses sinais foram realizados pelos apóstolos. Não eram todos que realizavam isso. Era pela mão dos apóstolos que essas curas e esses grandes sinais e maravilhas eram realizados. O Senhor, em Mateus, no capítulo 11, os envia e lhes dá sinais, poder sobre demônios, para curar, etc, etc. Ele deu apenas a estes, aos 70, então aos 11, e os envia. E eles continuam com esses poderes para estabelecerem ali as bases da igreja. Muito bem, então esta é a primeira de 3 categorias de dons do Espírito Santo. Capacitações dadas a certos homens para o período fundacional da igreja. E foram dados com o propósito de autenticar o ministério deles, ou para a autenticação da palavra que eles pregavam antes do Novo Testamento ser escrito. Agora, a segunda categoria de dons. Abra comigo em Efésios capítulo 4. Efésios um pouquinho antes de Hebreus, Gálatas, Efésios. No capítulo de número 4, versículo 8 e versículo 11, nós lemos assim. Por isso diz... É sobre o Senhor Jesus, subindo ao alto, depois da sua ressurreição, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 11. E ele mesmo, Cristo,
deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, maturidade dos santos da igreja, para a obra do ministério, para a edificação de todo o corpo de Cristo. Bem, o Senhor Jesus Cristo, cumprindo toda a justiça, Ele é a rocha, a base, sobe ao alto em sua ressurreição, leva cativo o cativeiro, aquele que cativava Satanás, Ele reduz o poder, assim por dizer, de Satanás. Então Ele distribui dons, dádivas à sua igreja, é o que está sendo dito aqui em Efésios. Agora, observe algo muito interessante aqui, para que nós não percamos de vista o significado de dons. Você percebeu, neste versículo 11, estamos em Efésios ainda, que estes dons são os próprios indivíduos enumerados aqui, eles são os dons que Deus deu à igreja. Eles são chamados aqui dádivas ou dons de Deus para a igreja, apóstolos, profetas, para o período fundacional da igreja. Mas ainda embora eles atuaram apenas no início, no período fundacional da igreja, aqui no Novo Testamento, eles são apóstolos e profetas para hoje também. É claro que são. Entenda corretamente o português aqui. Estes, do início da igreja, também são apóstolos e profetas para hoje também. Não estou dizendo que há hoje novos apóstolos e profetas. Mas o que eles escreveram, o que eles realizaram, autenticando a palavra de Deus, é para nós, não apenas para o início da igreja. Assim, é muito importante marcar isso. Bem, de que maneira os apóstolos são apóstolos da igreja hoje, não somente para a igreja no primeiro século? De volta à nossa ilustração, a nossa fé se fundamenta sobre a doutrina, o ensino dos apóstolos, as colunas, certo? Por isso eles são os nossos apóstolos. Colunas, vocês recordam em Apocalipse, a igreja, como a Jerusalém, a cidade, e João, olhando de baixo, viu os fundamentos dessa igreja, desta cidade, e neles estava o nome dos apóstolos. Essa é uma figura da igreja, Nova Jerusalém, fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos, e eles fundamentados em Cristo, a doutrina de Cristo, transmitida pelos apóstolos. Assim, a nossa fé hoje, em 2024, de todo o povo de Deus até o final, é fundada sobre o ensino aqui dos apóstolos no Novo Testamento, em suas cartas, em seus evangelhos. É através deles que nós aprendemos de Cristo. Mateus escreve o evangelho de Mateus, e a igreja e o futuro está fundamentado neles. Eles foram inspirados por Deus. Muito bem. Assim, o Novo Testamento foi registrado por homens que foram chamados e autenticados pelo próprio Senhor. E o Senhor os autenticou como seus verdadeiros mensageiros, com poderes, milagres, curas, expulsar demônios, e assim a palavra foi registrada em meio à operação destes sinais, de modo que os milagres que eles realizaram no primeiro século beneficiam toda a igreja até o final. Assim, eles foram dádivas de Cristo à sua igreja para todos os tempos. Se alguém disser, lá na Igreja Batista Reformada da Palavra, esse pessoal bíblico, ortodoxo, tradicional, eles não creem em apóstolos, eles não creem em profetas. É claro que nós cremos. Vocês creem em profetas? Sim. Vocês creem em apóstolos? Sim. Em profecia? Sim. Em todos os apóstolos que estão na Bíblia, Pedro, André, Tiago, João, Mateus, e em todas as profecias que estão registradas aqui. Fora daqui, nada mais. Muito bem, nós somos pessoas, uma igreja apostólica aqui, certo? Fundamentada na doutrina dos apóstolos. E uma igreja profética, fundamentada nas profecias da palavra de Deus, tanto do Antigo quanto profetas do Novo Testamento, como Lucas e Marcos, que não eram apóstolos, mas que escreveram textos inspirados pelo Senhor. Muito bem, algumas pessoas então ignorantes acusam crentes bíblicos de desprezarem os apóstolos, profetas e profecias, mas nós cremos em todos eles. Porque os nomes deles estão aqui, suas profecias foram registradas e eles foram estabelecidos por Cristo como a base, isto é, as colunas da igreja. De modo que esta é a segunda categoria, então, de dons dados pelo Espírito. São as próprias pessoas, apóstolos e profetas, para o início da igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Bem, mas ainda nessa categoria ainda de dons dados à igreja, nós temos no versículo 11 ainda, Cristo deu evangelistas, pastores e doutores à sua igreja.
Certo? Nós retornamos ao nosso texto, em particular, evangelistas, pastores e doutores. E esses dons agora, a partir daqui, são dons ou dádivas de Deus que permanecem na igreja até o final. Espero que você esteja conseguindo manter bem separado isso aí. Dons, dádivas, homens e dons que foram dados para a igreja no seu início fundacional, a necessidade disso, e estes outros que nós vamos enumerar agora, que permanecem no corpo de Cristo na igreja até o final. Assim, ao longo de toda a história, e ainda hoje até o final, nós temos pessoas chamadas por Deus para serem evangelistas. Que são essas? São pessoas que em todas as épocas são particularmente talentosas em expandir o rebanho de Cristo. Pastores e doutores, ou pastores doutores, são pastores mestres, que se dedicam a pastorear a igreja pelo ensino da palavra do Senhor. E estes são alguns dons dados por Cristo, pessoas que eles chamam para servir a sua igreja até o final. E a lista é maior. Agora, eu menciono a terceira categoria de dons ainda que permanecem ainda. Está listada aqui em partes diferentes da palavra de Deus. Nós vimos em Efésios 11, que eu acabei de mencionar, 4:11. Gostaria apenas de ler novamente. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou pastores doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento da igreja. Mas nós também vemos lá em 1 Coríntios 12, e vemos também ligeiramente declarada esta lista em Romanos capítulo 12, e uma brevíssima menção em 1 Pedro capítulo 4. Bem, deixa-me resumir aqui, para nós seguirmos aqui o fio da meada. Duas classes de dons. Dons fundacionais do início da igreja, saíram de cena, e dons que permanecem, foram iniciados lá, é claro, mas permanecem até os nossos dias e até o final. Dons revelacionais, apóstolos e profetas, para o início apenas, e os sinais que eles realizaram, que os acompanhava. Então a terceira categoria, dons que permanecem para hoje. Agora volte comigo a Romanos capítulo 12, nós partiremos a partir daqui. Romanos capítulo 12, no versículo 6 ao versículo de número 8, nós lemos assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, são todos dons, com cuidado. O que exercita misericórdia, esse outro dom, faça com alegria. Bem, Paulo está lidando com os dons que permanecem e a maneira de administrar esses dons. Há aqui nessa lista dons temporários e dons permanentes. Primeiro deles, no versículo 6, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, ele começa então, profecia. Profecias são verdades reveladas. O profeta comunica a verdade de Deus e nesse sentido ele transmite ensino. E esse ensino, é claro, ele agora está registrado aqui. De maneira que estes profetas, eles foram necessários no início da igreja. Há profetas no Novo Testamento? Sim. Eles foram necessários no início da igreja, quando as cartas, os evangelhos, os textos ainda não tinham sido registrados, espalhados por todas as igrejas. Assim Deus, em igrejas locais, revelou sua verdade através destes homens para o ensino, nada que contradizia o texto, até que foi escrito pelos apóstolos. E hoje nós temos o ensino registrado para nós. Profecia está ligado ao ensino, à edificação do povo de Deus. Meus queridos irmãos, é muito importante entender isso. Uma vez que a revelação de Deus, da sua verdade, foi entregue à igreja, cessou-se a revelação. Não extinguiu-se, porque ela está aqui para nós. Mas ela já foi entregue, assim não há mais profetas, porque não há mais profecias, não há mais revelações novas. Judas, o apóstolo, não Iscariotes, nos diz em sua carta que nós devemos combater, lutar para preservar
a verdade que uma vez por todas foi entregue aos santos. Já foi entregue em revelações, em escritos, está aqui em nossas mãos. Ela foi entregue uma vez por todas. Aqui está pronta, está aqui. A verdade da palavra de Deus não é um negócio sem fim. Se você entrega algo a alguém, tem um limite, um objeto, tem um tamanho, não é? Está aqui, pronto. O Senhor entregou a sua verdade. Tudo que concerne a fé, a piedade, a salvação, para o nosso conhecimento, está aqui. Então cessou-se a revelação. Ou seja, profetizar hoje em dia é nada mais do que ensinar o que está aqui e não falar coisas supostamente trazidas por Deus à sua mente. Assim, enquanto o texto não tinha sido escrito, Deus permitiu, por sua graça, que houvesse esses profetas na igreja, instruindo. E nós temos todas as diretrizes para como isso acontecesse. Então nós vemos que isso cessa com o registro da palavra de Deus. Assim, ele está listando aqui os dons em geral. E observe que ele começa por uma espécie de hierarquia no versículo diante de nós, versículo 6. Profetas. Então depois ele passa para os dons que permanecem ao longo da história. Ele faz a mesma coisa lá em Efésios. Esses dons são colocados em ordem de importância. Veja, não apenas em ordem cronológica, mas em prioridade lógica. Como assim? É claro, é necessário que venham primeiro apóstolos e profetas, porque eles são as colunas da igreja. Sem colunas, sem baldrame, não há casa, não há construção. Então eles estão em ordem de prioridade lógica, ok? E de importância. Eles fizeram o seu trabalho, eles saem de cena. A igreja está ali. Ela está agora sendo edificada pelo Espírito através de pastores, e nós temos a lista de todos eles e dons que tocam cada um de nós aqui nesta manhã. Bem, os apóstolos, alguém pode perguntar por que eles não são mencionados aqui em Romanos? Ele começa com profetas, mas lá em Efésios é mencionado. Pela razão simples de que não havia profeta, não havia um apóstolo lá estacionado na igreja de Roma, mas havia em Éfeso. E ele está escrevendo para os romanos, e não havia um apóstolo lá como havia em Éfeso. O próprio Paulo, depois João e ainda outros. Qual é o segundo dom que permanece? Ministérios, ok? Serviços, esse é o significado. Serviço, termo que se refere no original a diáconos. Esse é um dom do Espírito dado à igreja que permanece até o final. Se refere ao ministério de misericórdia, de auxílio aos mais fracos, aos mais necessitados, e é claro, uma ampla variedade de atividades realizadas por um diácono na igreja, no serviço ao Senhor. De encorajar, de dar suporte, de edificar o povo de Deus, de operar vigilância. Parece não ser um ofício espiritual, não é? Porque quando a gente fala sobre dons, maravilhas, coisas dessa natureza, diácono é um dom? Claro que é. É um chamado de Deus e uma capacitação de Deus para lidar com coisas práticas, mas é de grande importância. Porque assim como o Evangelho deve ser pregado por todo crente, há também, assim como, deixa-me esclarecer isso aqui, o Evangelho é um comando dado a todo crente, certo? E de por todo mundo pregar o Evangelho para todo crente. Mas o Senhor dará a alguns, e eu mencionarei em alguns minutos, esta capacidade especial de avançar o reino de Deus, alcançando pessoas. Mas há ali na igreja certas pessoas que serão dotadas pelo Senhor de uma graça para um ministério tão prático como este. Diáconos. Você recorda no início da igreja, ali estão os apóstolos, a igreja em Atos avança, milhares de pessoas. Eram apenas 12. Como é que eles iam lidar com todas aquelas pessoas e as necessidades de cada um? Eles disseram, não é bom que nos dediquemos às mesas, porque havia naquele momento a divisão de bens e de tarefas. Os apóstolos deveriam se dedicar ao ensino, à oração, ao pastoreio. Então selecionemos homens espirituais, etc, etc. A igreja orou e os apóstolos selecionam, Deus os capacitou, homens que sejam fiéis, cheios do Espírito de Deus. Ou seja, um dom do Senhor à igreja em todas as épocas. Nós iremos lidar um pouco mais com o diaconato em breve, mas deixe-me mencionar isso. É um ofício espiritual. Haverá uma inclinação no coração desses homens para um serviço especial, e eles alcançarão grandes bênçãos em sua vida e para a igreja, servindo o Senhor desta maneira. Estou enumerando por enquanto. Primeiro, nós vimos profecia.
está na lista aqui, por ordem lógica de prioridade, um dom que era para o início apenas. Mas na mesma lista ele segue falando de alguns que não são apenas para o início, mas continuariam. Por que ele mistura tudo? Bem, é claro, já existia uma igreja ali. E como era uma igreja inicial, é necessário que houvesse aqueles profetas ali. Mas uma vez que a Bíblia é registrada, o Novo Testamento, eles cessam e os demais continuam. É necessário diáconos no ensino, no início também. Assim eles saem juntos, certo? Terceiro, ensinar. Profecia, se é ministério, versículo 7, seja em ministrar, há uma exortação aqui. E então, ensinar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. O dom de ensino, ele difere do dom de profecia. Porque aquele que expõe o texto, a palavra de Deus, ele não é um canal de uma revelação direta, como o profeta foi aqui. O profeta comunica verdades reveladas, mas o profeta não era um mestre na igreja, no ensino da palavra de Deus, como a pessoa que recebe o dom de ensino, cuja função é expor o significado daquilo que foi revelado e está agora registrado. Assim, a função de alguém que recebeu o dom de ensino é expor a verdade de Deus que foi revelada e registrada aqui. Bem, veja, a função do dom de ensino é a capacitação dada por Deus a uma pessoa para expor, ensinar as verdades que Deus revelou aqui. Parece simples, não é? Mas a igreja necessita deste dom em todos os tempos, porque a igreja está fundamentada aqui no texto, nas verdades. E assim Deus dá à sua igreja estas dádivas. Pense sobre a igreja como uma noiva muito bela. Ela é figurada assim na Bíblia. E o Senhor, que é o noivo, ao subir ao céu e deixar sua noiva aqui por um tempo, ele dá a esta noiva dádivas belíssimas. Um colar de pérolas, um anel de diamante. Uau! Apóstolos, pastores para ensinar, diáconos para cuidar, para prepará-la, noiva santa e irrepreensível para a vinda de Cristo. Assim ele dá dádivas à sua igreja. A sua palavra, instrução para a sua igreja está aqui, então ele dá à sua igreja estes que recebem dom de ensino para instruí-la. Assim como Deus deu a sua lei a Israel no Antigo Testamento, deu também os profetas e os sacerdotes para instruir e ensinar o seu povo. Ali está Neemias, se levanta num púlpito de madeira e lê a lei e ensina, traz o sentido. Então é a mesma figura para o Novo Testamento e deve permanecer porque nós nos fundamentamos na palavra do Senhor. Muito bem, ensinar. A igreja necessita desse dom. Espera-se que o presbítero tenha esse dom para ensinar. Na verdade, na lista de Paulo a Timóteo e a Tito, o que diferencia a lista para o presbítero e a lista para os diáconos é que não é requerido do diácono o dom de ensino. Ele se dedicará a questões mais práticas. O diácono não está envolvido em governo da igreja. Mas na lista para o presbítero há o dom de ensino. Assim, não há como ser um presbítero na igreja, um pastor, sem ter recebido do Senhor esta capacitação. Se uma pessoa está no pastoreio, mas não recebeu esta ferramenta, ele está no lugar errado. Certo? Porque são dons para edificação. A igreja está sendo construída, pedra, tijolo, madeira, cada um com sua ferramenta. Se eu não recebi o dom de carpintaria, o que eu estou fazendo em cima do telhado? Se o homem não recebeu o dom de ensinar, o que ele está fazendo como pastor? Pense sobre isso. Bem, é uma aptidão requerida do pastor, sem a qual não pode ser pastor, mas também o dom de ensino é dado a outras pessoas na igreja também. É fundamental para o pastor, sem isso não é um presbítero, não pode ser, não há como, mas outras pessoas recebem o dom de ensino. Quarto, na nossa lista, exortação. Profecia, ministério, ensinar e exortar. Assim como o ensino visa atingir o entendimento, a exortação visa atingir o coração, a consciência, a vontade do crente. Bem, às vezes, esses dois aspectos, ensino e exortação, são combinados em uma mesma pessoa. É o dom, por exemplo, do ministro da palavra. Ao ministro da palavra é dada a aptidão de ensinar e de exortar, expor, instruir, alcançar o entendimento.
mas lhe é dado o dom de exortar pela palavra para alcançar o coração, a consciência, a vontade. O pastor mestre recebe este dom, então ele ensina a palavra, as verdades da fé, ele exorta, ele aplica a vida diária do crente em situações várias, por isso que o ensino deve ser aplicado, e também em particular, em aconselhamento. Mas esse dom também, como eu mencionei, juntamente com o de ensino, o dom de exortar também é dado a outros crentes na igreja, e nós tocaremos esse caso, porque é algo essencial, meus queridos. Deixa-me tocar agora, abra comigo em 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 11, há um exemplo aqui. 1 Tessalonicenses 5, 11 diz assim: por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis, certo? Agora, Hebreus capítulo 3, versículo 13. Também Hebreus 3:13, vemos a mesma verdade. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Assim, este é um dom dado a muitos na igreja. Na verdade, se crentes no Senhor Jesus em cada igreja bíblica exortassem mais uns aos outros, a igreja estaria mais edificada. Há exortações corretivas, há algum crente dando-se a fofoca entre as irmãs, entre os irmãos. Sutilmente isso começa a acontecer, em forma de novidade, mas é fofoca. A exortação gentil, correta, no momento certo, é necessária. Alguém indiferente na igreja tornou-se letárgico espiritual. Exortação é necessária entre os irmãos. A necessidade de exortação quanto à modéstia cristã, no vestir, no gastar, há exortações admoestativas. Mas a função principal é a edificação do corpo de Cristo, o auxílio mútuo, trazer encorajamento, admoestação. Bem, isso é claro, como todos os dons devem ser feitos no contexto da amizade, da grande gentileza, do amor. E na sequência, então, de volta ao nosso texto, nós temos em Efésios, nós temos repartir, certo? Repartir refere-se à contribuição financeira feita com singeleza de coração. Claro, não se refere aqui à mordomia dos bens, dízimos, ofertas e contribuições, porque esse é um dever de todos os crentes contribuir liberalmente, incrementadamente, ao aumento, ao sustento da obra. Mas isso aqui se refere a uma disposição alegre e consciente de repartir, não somente recursos materiais, repartir seu tempo, suor, influência, habilidades, tendo em vista a edificação do corpo de Cristo. E é claro, uma vez que contribuir também envolve bens pessoais, há então aqui a exortação de que haja sinceridade de motivo e de propósito. Em outras palavras, meus irmãos, contribuir na igreja não deve envolver motivos subsequentes de autopromoção, de contribuir com o objetivo de obter alguma influência na casa de Deus. E esse é um erro frequente, não é? Muitas vezes entre pessoas que possuem este dom, fazer com certa liberalidade a dádiva, mas não com singeleza de coração. Na verdade é tão feio, não é? Quando as pessoas contribuem com alguma coisa em qualquer momento da igreja com o intuito de brilharem diante dos olhos. Olha esse bolo que eu fiz. Experimentou? Maravilhoso. Há igrejas, muitas, em que alguém doa alguma coisa, e um piano, um órgão, um banco, e o objeto já vem com uma plaquinha: família Bertonazzi doa este banco. Daí a necessidade da exortação, singeleza de coração. Então, meus irmãos, nós somos dons do Espírito. Por isso a exortação anexada a cada um destes dons. Nós lidaremos com isso em particular em alguns momentos, as exortações ligadas aos dons. Mas na sequência nós temos aqui presidir, que é administrar. O que preside, presida com cuidado. Presidir se refere ao dom de governo, supervisão da igreja. São os presbíteros, é claro, conforme 1 Timóteo 5,17. Apenas um texto para marcar isso, que se refere aos presbíteros. 1 Timóteo 5,17, dom de administrar ou governos. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra,
principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Esse é o dom de presidir ou conduzir as questões da igreja. Capacitação dada por Deus para estabelecer o passo, o ritmo do avanço da igreja, os objetivos, os meios de alcançar, o planejamento. Isso é presidir. Uma exortação, que o presidir seja feito com diligência. Bom, isso é um lembrete, não é? Que esses supervisores, eles devem ser diligentes, vigilantes ao realizarem isso. Cabe ao pastor, aos presbíteros, cuidar do rebanho sobre o qual o Espírito os colocou como supervisores. Então, na sequência, eu estou tentando correr aqui porque é muita coisa. Misericórdia, que quer dizer ajuda. O que exercita misericórdia, faça isso com alegria. Há uma íntima correlação, então, em contribuição com singeleza de coração e este dom aqui de misericórdia. Agora, o termo misericórdia, ele é mais específico, porque é o pensamento aqui de um ministério mais direto, mais pessoal para com aqueles que se encontram em necessidade. E no caso do dom de misericórdia, o que está em vista é o dar-se de si mesmo. Misericórdia vem do latim, duas palavras, miserere, miséria, e cordius, cardíaco, coração, miséria, e coração, misericórdia, agir com o coração diante da miséria de alguém. Assim, há pessoas que são profundamente inclinadas na igreja estarem sempre atentas e observarem as necessidades e irem em direção ao auxílio. Esse dom deve ser exercitado com alegria. Por quê? Porque muitas vezes o ato de misericórdia envolve o sacrifício de alguém, e tempo e recurso despendido e o que for necessário. Assim, muitas vezes esse dom pode ser exercitado de uma maneira superficial e isso frustra o propósito da misericórdia. Daí a exortação que seja realizada com alegria. Você vai ter que ir atrás de alguém para ajudar, despender algum recurso. Faça isso com alegria. Quebra não é o propósito do dom quando nós queremos ajudar ou devemos ajudar, mas fazemos assim, tá aqui, então faz, né? Com alegria, com a disposição do coração. Muito bem, de volta a 1 Coríntios capítulo 12, agora versículo de número 4, onde nós lemos assim, é uma outra lista, incluso esses mesmos dons e alguns a mais. 1 Coríntios 12, 4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Muito bem, o Espírito é o mesmo, diversidade ou repartições, aquelas duas classes, dons fundacionais, provisórios, que seriam retirados de cena, dons permanentes, aqueles que continuariam ao longo da igreja. E versículo 5, e a diversidade de ministérios, isto é, de serviços, está ligada ao grupo de dons que permaneceriam. Diferentes maneiras de servir ao Senhor, dons dados para o serviço. Nós vimos isso em Romanos: ensino, exortação, pastoreio, discernimento, misericórdia, repartir com liberalidade e administração. Versículo 6, e a diversidade de operações. Operações são atividades ou obras. É uma referência aos dons de sinais, línguas, porque são operações temporárias do Espírito. Já no versículo 5, dons permanentes. No versículo 6, essas operações provisórias. Versículo 5, serviços para a obra de Deus na igreja local, para a edificação dos santos, obra do ministério, diversos na igreja. E versículo 6, classe dos dons temporários são nomeados aqui. São chamados de operações, operações do Espírito, sinais, maravilhas, dadas a certas pessoas, apóstolos e profetas, para o início do período fundacional da igreja. Versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Você percebe? A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O dom não é para o benefício do indivíduo que o recebe. É isso que ele está dizendo aqui. O dom é dado ao indivíduo para o benefício de todos na igreja, e um dom não é válido a menos que seja para o benefício de todos. E esse é um princípio importante. O que é um dom do Espírito para a igreja hoje? Sim, ele é dado a pessoas, instrumentos, mas ele não é para si. Nenhum dom do Espírito é para um benefício pessoal apenas. Porque um dom do Espírito, uma capacitação do Espírito, não é como alguém que ganha uma roupa linda para se vestir e sair por aí, oh, que maravilha, olha meu dom. Pessoal, não.
Ou como alguma coisa que você guarda, um troféu maravilhoso, que você fica lá lustrando, veja que troféu eu tenho, que dom maravilhoso. Não. O princípio é que o dom é dado para o benefício de toda a igreja. O Espírito distribui como quer para o benefício da igreja. Assim, um dom deve ser visto como uma ferramenta. Pensa sobre uma bandeja. E nessa bandeja eu estou te servindo, eu recebi esta bandeja para te servir. E você me serve, nós servimos uns aos outros, edificando uns aos outros. Nós estamos aqui, o corpo de Cristo, como um prédio, cada um trabalhando com o dom que recebeu, o dom como uma ferramenta. E o objetivo é edificação. Edificação não é obras, edificar, edifício. Construir uns aos outros, edificar. A igreja é espiritual, não um prédio. Assim, este é um princípio de gigantesca importância, e isso aqui é um solapo muito grande no pentecostalismo e seus dons de super profetas, de super isso, super aquilo, ele, fulano, que exaltam pessoas. Quão triste que usurpação não é da glória de Cristo dada a pessoas que recebem aquilo que não lhes pertencia, mas lhes foi emprestado, e usam para promover a si mesmo. Venha que o grande apóstolo hoje vai falar aqui. Ou a profeta fulana. Coisa ridícula, horrível, falsa, não é? O princípio é sempre este. Ele é para o benefício de toda a igreja e não para o benefício pessoal. Está no versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, para o benefício, não para o benefício próprio, mas o que for útil para o povo de Deus. No versículo 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria refere-se a uma forma elevada de sabedoria, que é o conhecimento de mistérios. Isso aqui é um dom provisório, certo? Conhecimento de mistérios. Essa palavra de sabedoria, o dom de revelação, o dom apostólico, profecias, isso já passou. Deixa eu dar um exemplo. 1 Coríntios 15, você perceberá que esse é um dom provisório dado apenas aos apóstolos. 1 Coríntios 15, mas marca o dedo aí no capítulo 12. No versículo 51, nós lemos assim. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo, diz Paulo, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, morreremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando sobre o final dos tempos. Cristo voltará, vai ter crente aqui, nem todos estarão mortos. Ele volta com os que já estão com ele, nós subimos, todos seremos transformados. A ressurreição, o novo corpo. Um mistério. Bom, essa é uma palavra de sabedoria. Quem deu a ele esse conhecimento de algo futuro? Deus. Isso é dado aos apóstolos. Não nos é dado. Você vê a mesma coisa em Pedro. Cristo voltará, todos os elementos se desfarão. Como é que ele sabe disso? Que vai ser assim. Cristo revelou. Então esse é um dom dado inicialmente aos apóstolos. E na sequência, de volta a capítulo 12, nós temos aqui palavra de sabedoria. Então, no versículo 8, palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Bem, esse é um dom já mais comum. Refere-se ao mestre, ao professor da palavra. É o dom de pregação, o dom de ensino pela pregação. Ou seja, a primeira palavra de sabedoria refere-se a um dom mais elevado. Revelação de mistérios dados aos profetas e aos apóstolos. Paulo, digo-vos um mistério, Pedro e outros tantos. E já o segundo, palavra de conhecimento, um dom mais comum, que é um dom de ensino. E assim Paulo segue pelo texto, demonstrando a diversidade desses dons. Versículo 9, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Que fé é essa? Bem, é a fé exercida ou exercitada na oração. Não se refere a um milagre, nem ao dom de fé, de fazer algo acontecer. O que está em vista aqui, meus irmãos, isso é comum na igreja. É aquele crente, aquela pessoa que ora com fé sincera e diligente, e suas orações são ouvidas e respondidas, e esse é um dom contínuo. Toda oração de um crente sincero é ouvida pelo Senhor e é respondida sempre. E você sabe que Deus responde com sim, com não, com espere. E você sabe que um não vindo do Senhor é uma resposta positiva. Nós precisamos aprender isso. Tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. Mas esse dom em particular, que certos recebem na igreja, vários numa igreja local muitas vezes, não tem visto um poder executivo, o dom da fé. Eu vou declarar e isso vai acontecer. Esse é um erro grave do misticismo pentecostal, neopentecostal. A fé ela não possui um poder executivo. Eu declaro, isso acontece.
De maneira alguma. Essa é uma fé exercitada na oração. E isso acontece ou funciona da seguinte maneira. É um dom especial, sabendo que Deus irá responder. Isso contrasta, por exemplo, com o dom de cura do versículo 9. E há na igreja pessoas que são inclinadas pelo Espírito a orarem em casa e na igreja. E você percebe que são guerreiros em oração. E entram pela madrugada orando. Ou estão continuamente orando, antena desperta e ligada, e trazem tudo à presença do Senhor. E o Senhor lhes dá graça que eles oram de uma forma, e o Senhor os responde, e a igreja é abençoada, e eles sabem e percebem que o Senhor está conduzindo. Isso não é algo místico. É necessário esses guerreiros em oração. Você recebeu isso? Você tem negligenciado isso? Paulo diz a Timóteo, desperta o dom que há em ti. Não permita que isso arrefeça. Mas não se refere a um poder executivo de falar e as coisas acontecerem. De outra maneira, Deus não seria Deus, seria um gênio da lâmpada que eu controlo pela minha oração. Bem, queridos, é contrastado então com o dom de curar, do versículo 9. E esse dom de curar, ele é passageiro, ele é um dom limitado para aquele período, mas o da fé em oração é contínuo. Bem, versículo 10, então, de volta. E a operação de maravilhas, um dom autenticador passageiro. Profecia, discernimento de espíritos, vem na sequência, estão conectados aqui. Profecia ou discernimento de espíritos, mas em particular, refere-se à confirmação, à autenticação das profecias. Bem, Deus inspira ali, estou pensando sobre a igreja no início, antes do texto ser registrado, no Novo Testamento, Deus inspirava os líderes juntos para que a igreja não dependesse apenas de uma pessoa. É a mesma coisa com o dom de línguas. Um recebia um dom de língua estrangeira, mas havia um que recebia o dom de interpretar o que estava sendo dito. Certo? Então, tudo é registrado na palavra de Deus. E no versículo 11, já mencionei discernir os espíritos, variedades de interpretações de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Que interessante, não é? Repartindo como quer, como o Espírito quer. Os dons dados por Deus, pelo Espírito aos crentes, não são para o benefício pessoal, mas para o corpo de Cristo, como eu mencionei, na bandeja. E esses dons, que não tem o foco na pessoa que os recebe, mas no serviço, ele trará o benefício do amadurecimento, da maturidade do corpo de Cristo, da própria pessoa que irá exercitar este dom. Mas lembre-se, o objetivo é a construção, é a edificação. Cristo a rocha, os apóstolos a coluna, está aqui para nós, e a igreja sendo edificada em santificação e em fruto. Um canal, um instrumento de bênção. E o princípio está aí nesse versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Bem, muito pode ser dito nesse versículo, não é? Se ele reparte a cada um como quer, então nós não temos que sair por aí dizendo, olha, eu quero esse dom, eu quero aquele dom, eu quero aquele outro dom. Certo, você quer esse aqui? Muito bom. Então a cartilha é esta, ó, você vai fazer esse mantra 10 vezes, põe a música evangélica aí por fundo, e um monte de gente falando aqui, e você vai buscar esse negócio, daqui a pouco ele sai, né? Igual tentar esfregar madeira com madeira para sair fogo. Você não produz isso em você. Isso te é dado, você tem ou você não tem. Ele é para o benefício da igreja. Assim, nós guardamos isso em mente. Mas de volta ao capítulo 12, versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Mais uma vez, enfatizado o ensino de que os dons são para o benefício público do corpo e não para o benefício do indivíduo que o recebe. E aqui no versículo 1 a 13, ele se refere a toda a igreja e ela ao longo de todos os tempos. Versículo 15. Deixa-me voltar ao versículo 13. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, gregos, servos, livres, todos temos bebido de um Espírito. Muito bem. Todos nós, na conversão, batizados em um Espírito.
Foi o Espírito que nos salvou, nos levou a Cristo. Todos nós temos o Espírito. Ninguém está sem o Espírito. Se você foi salvo, você tem o Espírito. Se você não tem o Espírito, você não nasceu de novo, diz Paulo em Romanos capítulo 8. Se não tens o Espírito, não sois de Deus. E todos nós bebemos de um mesmo Espírito. Se eu tenho um dom, e eu te sirvo com a minha bandeja, você toma e bebe, eu te sou edificado, e você tem o seu dom, e me serve, eu bebo, em outras palavras, é o mesmo Espírito. Todos nós bebemos do mesmo Espírito. Você não tem um Espírito diferente que o meu, ou o dom que você recebeu não tem uma função diferente do que o dom que eu recebi, embora sejam dons diferentes, é para a edificação do corpo, e não para eu sair pelo mundo, sou o grande apóstolo, o grande profeta, esse é o meu grande dom, etc., vou na televisão, que seja, nada disso. Instrumentos para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 15, então a partir do versículo 15 ele começa a aplicar esse princípio à igreja local e individual. No versículo 15 ele diz: se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Deixa-me dar uma aplicação disso aqui. Ele está falando agora sobre o corpo. Ele muda a metáfora do prédio para o corpo. O corpo, ele possui membros, cabeça, tronco, seus membros, certo? Sem esses membros, essas partes, não há um corpo. O corpo é o todo dos membros. Mas digamos que um membro deste corpo, a igreja, diga: ora, se o pé disser, por que não sou mão? Bem, eu não sou do corpo. Não será por isso do corpo, o fato de ele não ser mão, ele é pé. Isso pode ser entendido de duas maneiras. A primeira é assim: se o pé disser, porque não sou do corpo, não sou do corpo. Não será por isso do corpo. Pastor, eu sou eu. Eu estou aqui no corpo, mas eu sou eu. Pé. Sim, eu vou estar aqui, mas eu vou agir de uma maneira individualista. Peraí, mas você não é o pé? Então você não pode agir de maneira individualista, pertence ao corpo. Tá, eu vou me juntar a um grupo de serviço, de evangelismo, mas eu vou fazer da minha maneira. Diferente de todo mundo, eu quero andar em paralelo aqui, da minha maneira. Mas você não é debaixo do corpo? Não, pastor, eu sou eu. Então se eu vou evangelizar, tem que ser do meu jeito. Para que eu me projete. A igreja organiza grupos de trabalho, de evangelismo. Não, eu vou fazer da minha maneira. Eu vou ficar aqui na porta da igreja, ou ali só. Se o pé disser, eu não sou mão, eu, sou pé. Por acaso ele deixa de ser parte do corpo? Se você percebe, meu irmão, os dons que nós recebemos, eles são exercitados juntos. Nós trabalhamos juntos, em equipe, em time, sempre. Não é esse individualismo. Dons individuais, partes do corpo, mas um só corpo, o mesmo objetivo. Assim nós devemos refrear toda essa tentativa de autoprojeção no meio do povo de Deus. Trabalhamos juntos. Então essa é uma maneira clara de perceber esse versículo. Mas um diz, outra maneira de observar: se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Por acaso todo o corpo é só mão? Eu não recebi o dom de ensino. Bom, mas você recebeu o dom de pé, ou de olho, ou de orelha, ou de audição, certo? Todos somos parte e todos recebemos do mesmo Espírito e ninguém ficou sem beber do Espírito. Todos recebemos a graça, certo? O Espírito não vem em conta-gotas, ele vem inteiro na conversão. Você não recebe metade dele na conversão e outra metade depois, ele vem inteiro. E nós somos partes de um só corpo, com dons que recebemos para a edificação uns dos outros, que é o corpo de Cristo. Então esta é a ideia. Versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, prioridade lógica. Em segundo lugar, profetas, prioridade lógica. Em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Muito bem. A uns pôs Deus na igreja. Então, a partir desse versículo, ele volta a lidar com a igreja universal de Cristo. Então, nós temos termos alistados aqui. Primeiro, apóstolos que estavam passando de cena, mas ainda são para nós hoje, porque nós temos os seus escritos aqui. Sua função era registrar da Escritura, estabelecimento das primeiras igrejas, o padrão para as igrejas. É por isso que a igreja hoje, aqui no mundo, em qualquer país, ela não faz o que dá na cabeça. Peraí, gente, vamos fazer uma igreja? Vamos montar, esse é o tempo. Vamos montar uma igreja? Não. Já está aqui montada. Vamos copiar aqui. Certo? Ela foi montada no primeiro século.
A base, o fundamento, as paredes, a porta, o ângulo, a altura, etc. E nós vamos copiar exatamente. Vamos nos reunir aqui, fomos salvos. O que nós vamos fazer então na nossa reunião? Seria tão bom a gente ter uma banda de jazz ali na frente, né? Coisa maravilhosa. Uma máquina de café cappuccino ali, entra e sai o tempo todo. E as crianças sentadas aqui chorando o dia inteiro. E um culto só, vamos para a praia depois. Ou, não, mas eu não gosto disso, eu gosto de forró, então vamos pôr uma lição de forró aqui do lado. Ou o que nós vamos fazer? Esse negócio de púlpito, vamos tirar isso daí. O pastor, em vez de entrar pelo corredor, ele desce numa corda aqui com fumaça. Como é que nós vamos evangelizar? Não sei, a gente tem que ser grego para ganhar o grego, judeu para ganhar o judeu. Vamos fazer tatuagem, pegar um skate e ganhar os skatistas igual os skatistas. Tem que falar a linguagem deles, não é? Mas que linguagem eles falam? Não é o português? O texto não está em português? Não. Nós vamos aqui, e aqui já a igreja já está pronta, e nós pegamos a foto dessa igreja pronta e começamos a olhar. Peraí, mas isso aqui está tão diferente dessa igreja aqui. Essa igreja não é bíblica. Ou essa igreja está mais parecida, essa igreja é mais bíblica. Como nós vamos adorar, nos é ensinado aqui. Por isso nós cantamos salmos e hinos. A Bíblia é lida publicamente, ela deve ser lida. A oração é bíblica, o louvor é bíblico, a Bíblia é exposta. O princípio nos foi dado em João 4. Em espírito, com a mente, que é o palácio do Espírito, e em verdade, a tua palavra é verdade. Então, tudo que acontece na igreja tem que fluir da mente, da palavra de Deus, e é a mente que adora o Senhor com palavras, com orações, etc. Muito bem. Então, nós cremos que estamos seguindo um modelo bíblico. É claro, meus queridos, nós devemos evangelizar todo mundo, os skatistas, os surfistas, os jornalistas, todo mundo. Mas o texto, a verdade é a mesma, nós não modificamos. Certo? Podemos ir lá, sentar na calçada e falar a verdade da palavra de Deus. Mas quando nós nos reunimos aqui juntos, a adoração é regulada, normamentada pela palavra de Deus. Nós não podemos trazer para a adoração congregacional aquilo que dá na nossa mente. Sim, tudo que tem fôlego e respira, louve ao Senhor. A adoração da vida inteira, ao longo da semana, minha escolha, meu pensamento como um culto racional, uma escolha tendo em vista Deus. E a adoração congregacional, esta é regulada pela palavra de Deus. Só o que ela determina entra. E nós temos o modelo no livro de Atos, nós temos os exemplos nos evangelhos também. Muito bem, mas esse é um tema para um outro momento. Agora está aqui a foto, o modelo da igreja. Há uns pôs Deus na igreja. Então ele vai lidar com a igreja ao longo de toda a história, e a lista: apóstolos, passando de cena, profetas que existiram até a revelação completa, doutores que são professores da palavra de Deus, dom de ensino, nós vimos em Romanos capítulo 12. Agora observe algo muito, muito, muito importante, e marque isso, guarde isso. Não é o nosso tema hoje lidar com o cessacionismo daqueles dons revelacionais e dons de sinais. Eles ficaram. A Bíblia prova isso. E sabe, é muito triste hoje ouvir de alguns líderes reformados, entre batistas, entre presbiterianos, uma nova tendência nessa geração atual. Sim, eu sou um cessacionista por convicção, mas a Bíblia não é uma prova clara na Bíblia que os dons cessaram. Não. Onde foi que você aprendeu a palavra de Deus? É a coisa mais clara na palavra de Deus que esses dons de revelação e de sinais cessaram com os apóstolos. E eles deveriam, eu já dei o exemplo inicial da fundação da igreja, mas também, além de muitas outras evidências, nós temos alguns estudos já que lidamos com isso, eu lhe remeto a eles, mas guarde isso em vista. Nós temos aqui na palavra de Deus instruções sobre como apontar, designar pastores, não é? Presbíteros e diáconos, certo? O diácono deve ser assim, o presbítero isso, está toda a lista. Porque esses dons permaneceriam e a igreja precisaria saber dos apóstolos como separar então um pastor. Quem vai ser o pastor? É qualquer um? Tem oratória? Esse é o dom? Quem pode ser um diácono? Quem deve ser? Está aqui a lista. Eles permaneceriam. Mas você não encontra nenhuma indicação sobre como separar apóstolos para a igreja ao longo dos séculos, porque eles cessaram.
Nós temos instruções claras como apontar e separar esses professores da palavra de Deus para a obra na igreja. Isso torna óbvio que eles permaneceriam. Mas no que se refere a apóstolos e profetas e línguas, não temos nenhuma instrução sobre como apontá-los, qualificá-los para esse ministério. Por quê? Porque eles haveriam de passar e ficar lá para trás. Então, essa é mais uma prova do cessacionismo dos dons revelacionais e de sinais. Os demais dons continuam. Então nós somos cessacionistas, e a propósito, esse termo não está na Bíblia, mas está nas nossas confissões de fé, presbiteriana, batista, Savoy. No que se refere aos dons, cremos que eles cessaram no início, daí tiramos cessacionismo. Mas a verdade está aqui, que os dons de revelação de verdades cessaram porque a verdade inteira já foi revelada. Isso envolve profecia e dom de línguas, que também eram revelacionais para aquele período. Não há apontamento, não há critérios para separar. Ainda imagine, apóstolos hoje, você precisaria de um critério muito específico. E nós já temos os critérios para um verdadeiro apóstolo. Está na palavra de Deus, um verdadeiro apóstolo no primeiro século. Tinha que ter sido testemunha ocular da vida, da morte e ressurreição de Cristo. Judas suicidou-se. Temos que separar mais um para tomar o seu lugar, Matias. Quem vai ser? Tem que ser alguém que esteve conosco desde o início. Quem é que vive hoje, que esteve com o Senhor desde o início? Apóstolos hoje. Testemunha ocular da ressurreição. Ah, pastor, te peguei agora. E Paulo? Bom, Cristo aparece a Paulo em sua ressurreição. Ele é testemunha ocular. Ele recebe do Senhor diretamente todo o seu ensino. Paulo não sentou numa mesa fria e começou a escrever uma teologia, o que ele pensava. Ele recebeu do Senhor tudo o que ele ensina às igrejas locais, como apóstolo aos gentios, para o estabelecimento das igrejas, o padrão, ele recebe de Cristo. O que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Não só sobre a ceia, sobre tudo mais. Timóteo, segue o meu exemplo, o meu padrão, minha doutrina, Tito vai para Creta, estabelece os presbíteros de igreja assim, recebeu de Cristo. Há alguém aqui que recebeu direto de Cristo, que foi testemunho ocular, não há critérios para separação. Somente para esses no início. Muito bem, fecho esse ponto aqui, nosso tempo já se esgotou, mas observe isso então. Versículo 4, milagre. Mais uma vez, dons temporários, autenticatórios, curas, o mesmo que o anterior, socorros, servos na igreja, diferentes formas, não é? Deveria continuar esse dom. Governos, em um sentido literal, pilotagem, condução, administração da igreja, deveria continuar. Variedade de línguas, estes não continuam, porque são sinais, não gastarei tempo hoje, já lidamos com ele. Línguas eram um sinal não para o crente, como poderia continuar na igreja, era um sinal para o judeu incrédulo. E eram línguas de verdades, não eram línguas estranhas, no sentido de línguas esquisitas, estranhas. Eram línguas estrangeiras. Em Pentecostes, esse dom é recebido e eles pregam em idiomas estrangeiros para pessoas do mundo inteiro que estavam ali, como um sinal de judeus incrédulos de Isaías. Como diz a palavra, falarei este povo com povos de outras línguas, eles mesmo assim ouvirão. Então, volte-se a esse estudo, mas ele fica para lá, no início, pelos primeiros apóstolos, profetas, curas e milagres, e que nós temos aqui no versículo 29 e 30, mais uma vez, a ênfase sobre o ensino de que os dons não são para o benefício individual, mas para o benefício de toda a igreja. E o versículo 31 é uma ponte para o capítulo 13. Estou em 1 Coríntios 12, meus irmãos, certo? O versículo 31, então, é uma ponte para o capítulo 13. Portanto, procurai, em outras palavras, já que estão convosco esses dons, buscai com zelo vê-los sendo exercitados. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Já percebeu que a gente separa o capítulo 13 do capítulo 12 do capítulo 14? Muito pregado em casamentos, né? Cultos de casamento, capítulo 13. Muito tá certo, o amor. Mas Paulo está conectando 13 de 1 Coríntios com 12 e 14. Porque ele está dizendo, olha, estas são a lista de dons. Procure ver entre vocês os melhores dons e eu mostrarei o caminho certo para fazer isso. Eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não falava. Ainda que, e dos homens, se não tivesse amor, seria como metal, como que soa. E aí ele segue. O que ele está dizendo é o seguinte: o dom é do Espírito. Se ele foi exercitado pela carne, não serve para nada. É isso que ele está dizendo aqui. O dom é muito poderoso. No mundo há dons semelhantes a este, mas ele é exercitado pela força da carne, para o ganho, pela projeção pessoal.
Na igreja não, ele é energizado pelo Espírito. A gente furar um buraco na madeira com uma furadeira, uma broca sem eletricidade, vai ter que segurar assim, não é? É na força do braço. No mundo é assim. Mas na igreja você conecta a eletricidade apenas aperta o botão e faz a coisa certa. O Espírito nos capacita, é chamado aqui de amor. Então nós exercitamos em amor fraternal para a edificação da igreja. Então ele está falando aqui sobre dons. Por quê? Porque os coríntios, eles queriam isso. Ah, vocês têm todos os dons, a igreja de Corinto é uma igreja maravilhosa. Não permita que ninguém fale mal da igreja de Corinto, não. Havia um pequeno grupo ali, mal criado, e Paulo escreve, e eles se arrependem, e a igreja tinha todos os dons. Que igreja maravilhosa. Mas, por serem gregos e Corinto, a imensa cidade, uma igreja como aquela, mais de 1.500 pessoas, alguns dizem 2.000 pessoas, eles estavam acostumados com os grandes oradores gregos, não é? Isso influenciou mal aquela igreja, e Paulo escreve repreendendo eles. Que negócio é esse, meus irmãos? Uns dizem, eu sou de Paulo, aquilo é um orador de verdade. Não, eu sou de Apolo. Não, eu prefiro Pedro. Não, eu prefiro Cristo. Reduziram a Cristo a um apóstolo. E Paulo está dizendo, por que vocês estão procurando esses dons? Procure tornar visível aqueles que chamam menos a atenção. Cada um queria ser um orador ali. E Paulo repreende essa igreja. Vocês se comportam como crianças. Vamos brincar, criançada? Vamos brincar, gente? Vamos. De que a gente vamos brincar? De super-heróis. Mesmo? Eu quero ser o Batman. Não, eu vou ser o Batman. Não, eu sou de Apolo. Não, você é de Pedro. Eu sou formiga atômica. Eu sou de Cristo. Zeus, Apolo. Vocês estão dividindo Cristo? Por acaso Pedro morreu por vocês? Então ele repreende a infantilidade daquela igreja e diz, procurem os dons melhores. Quais são? Aqueles em que vocês não se projetam. Aqueles em que ninguém vê vocês fazer e tudo é feito. Amor. Não procure se projetar na igreja. Esse é o caminho melhor, o caminho mais excelente. Então, queridos, é para edificação própria e não projeção pessoal. O que Paulo diria sobre o pentecostalismo em nossos dias? Ou sobre certos líderes reformados que querem trazer de volta essas coisas? Líderes reformados, neopentecostais, como Hernandes Dias Lopes, um pentecostal disfarçado de presbiteriano, ou Augusto Nicodemos, ou Franklin Ferreira. Estou dando os nomes aqui, queridos irmãos. A minha crítica não é sobre o seu caráter como pessoas, mas sobre o falso ensino. Nós tocamos em muitas dessas coisas. Assim, faça a sua pesquisa com muita seriedade. Essas coisas sérias e importantes. Mais uma vez, versículo 29 e 30. Porventura não são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, portanto, procurai com zelo os melhores dons, fazê-los estar visível ali, não ocultem, não abafem, eles estão ali ao início da igreja, mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aqui está essa grande lista. Espero que o final da nossa meditação aqui não soe negativo ao mencionar erros em nossos dias. Às vezes recebo um e-mail ou outro sobre isso. Mas, queridos, um dos ministérios da Igreja de Cristo é o ministério de advertência. Tocar, soar a trombeta no arraial de Deus. Veja essa grande lista aqui. Dádivas de Deus ao seu povo para a edificação de sua igreja. Ensino, exortação, fé através da oração, discernimento, misericórdia, repartir ou dar liberalmente, presidir, que é a administração, ministério, serviços e ajudas com liberalidade, socorros, todos esses exercitados na igreja em sua variedade. Bem, cada crente no Senhor Jesus recebeu o dom do Espírito? Sim, sim. O dom do Espírito não é dado apenas a uma pessoa, outra, só ao pastor. Todos na igreja. Todos os crentes têm em comum um dom da graça do Espírito, que é a salvação. Isso nos torna uma igreja. Isso já é um dom do Espírito. Mas cada crente, no momento da sua salvação, recebeu o Espírito na conversão, recebeu pelo menos um dom, na maioria das vezes mais do que um. E nós devemos exercitá-lo. Isso está claro na palavra de Deus. Efésios 4, 7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom
de Cristo. E o versículo 16 diz: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, cada pessoa, segundo a justa operação de cada parte, cada crente exercitando seu dom, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. 1 Coríntios 13. Assim, todo crente recebeu dons. E se ele dá um dom gratuito, que é um instrumento, não só deseja que nós usemos, mas ele espera que cada crente use este dom. Isso nos leva então como ponte, nós concluímos aqui, ao nosso próximo estudo, no próximo domingo, no versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e no versículo 11, um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Bem, queridos irmãos, deixe-me concluir aqui. Marque isso: Deus, o Senhor, não salvou nenhum crente para o propósito de ir à igreja, ouvir a mensagem, então voltar para casa e esperar a semana passar para ir à igreja novamente, ouvir mais uma mensagem, mais um estudo. Deus não salvou nenhuma pessoa para o propósito de vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, a mensagem, volta para casa, espera a semana acabar para voltar à igreja novamente para ouvir outra mensagem, outros estudos. Ele nos deu dons, Ele colocou em nossas mãos ferramentas. E lembre-se, nós vamos prestar contas disso. Há muitos textos e parábolas. Isso é um grande benefício para nós. E se eu não estou exercitando o dom que Deus me deu, a igreja não está sendo construída. Você já ouviu aquelas obras faraônicas? Há muitas igrejas assim, faraônicas. Foi levantada a estrutura, a parede, mas não tem porta, não tem telhado, não tem nada. E uma pessoa só, às vezes, tem que usar o seu dom para fazer tudo isso aí. E aí quem recebeu o dom do martelo está tentando cortar a madeira com o martelo para fazer o telhado. Você percebe? A igreja tem um imenso potencial, porque ela é formada pelo Espírito, com grandiosos dons dados pelo Espírito para a sua edificação. Ela é um grande poder na terra. Assim, veja, muitos crentes sofrem de frustração em certas igrejas locais, e eles não enxergam muita razão de estarem naquela igreja, além de ouvir sermões, e eles não servem ali, não lhes é dado um lugar para servir a Cristo, nem eles mesmos muitas vezes buscam. E assim, crentes que permanecem em um lugar assim por muito tempo, a tendência, isso é tiro e queda, é tornarem-se mornos na fé, infrutíferos. E, às vezes, crentes semi-mundanos. Por quê? Porque você se volta ao mundo para ter teu prazer aqui, tua carreira, teu desfrute, tuas gadgets, etc. E é tristemente, não é? É triste ver isso, perdão. E o interesse desse crente, a sua energia, a sua ocupação, sua habilidade, seu coração, sua mente, seus bens é colocado agora em coisas materiais. E o foco se torna minha carreira, minha casa, minha família, meu lazer, minhas posses. Queridos irmãos, os dons do Espírito não são dados apenas aos oficiais da igreja. E se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, salvo, regenerado, e não está servindo ao Senhor na igreja, então o corpo inteiro ele padece por causa disso. E outras pessoas vão ter que fazer um serviço para o qual eles não possuem um dom e uma capacidade, porque você não está usando um instrumento que Deus colocou em sua mão para usar. Assim como membros do corpo de Cristo, nós precisamos trabalhar juntos. Não se chateie com o que eu vou dizer, mas se você está em uma igreja que não evangeliza e a igreja não sai para evangelizar, é um comando de Cristo a igreja. E essa igreja não tem compaixão pela alma do perdido e regularmente, a cada domingo ou durante a semana, não sai para alcançar almas, ou o evangelho não é pregado regularmente nessa igreja, não há avenidas, oportunidades de serviço para o povo de Deus que tem seus dons, é só uma questão de ir ouvir sermão e ter comunhão no sorvete, na pizza e no McDonald's. Então deixe-me dizer com todo carinho, com compaixão por sua alma, porque eu já tive essa experiência, você vai gastar anos estéreis ali naquela igreja, infrutíferos, irá esfriar e não irá crescer. E se este é o caso, meu conselho é saia desta igreja e vá para uma igreja mais bíblica, conforme a foto da igreja na Bíblia, que tem compaixão por almas, que é obediente a Cristo,
onde você pode exercitar os dons espirituais que você recebeu. É função da liderança da igreja, do pastor do presbitério, dar a cada um oportunidades para o exercício deste dom, auxiliar a descobrir esses dons. São dons do Espírito, e não dons que eu inventei. Assim, deixe-me tocar, você não pode passar mais tempo estéril. Nós somos chamados para servir ao Senhor. E quando você serve ao Senhor, você cresce grandemente. Sua certeza de salvação é aumentada, sua comunhão com Deus também. Eu poderia gastar mais uma hora falando sobre isso, mas é a vontade de Deus e o comando do Senhor que todo crente esteja ativo na edificação do corpo de Cristo. Não apenas ir à igreja para ouvir uma boa mensagem, voltar para casa e cuidar da minha vida aqui. Assim, guarde isso, mantenha isso. Todos nós precisamos trabalhar juntos. Bem, no próximo domingo, o Senhor permitindo, como identificar o meu dom e a necessidade de despertá-lo em nós. Bem, espero que tenha sido para cada um de nós esclarecedor no meio de tanta confusão. Nós iremos retornar e eu lhe remeto aos estudos que já estão gravados no site sobre a doutrina do Espírito Santo.